Patrícia costumava dizer para si mesma, toda manhã, que sua vida era simples, mas segura. Acordava antes do sol nascer, acendia o fogo do fogão de lenha no fundo do quintal da casa alugada e preparava o café preto forte para esquentar o peito. O cheiro do café misturava-se ao pão amanhecido que ela torrava na frigideira com manteiga. Um luxo que ela fazia questão de manter para Lucas, de 8 anos, e Bianca, de 5. A casa era velha, as paredes tinham manchas de infiltração, o telhado rangia quando ventava, mas era o que chamavam de lar. O quintal tinha um pé de limão, meio seco, mas que ainda dava uns frutos miúdos de vez em quando. E no varal improvisado balançavam uniformes escolares que ela lavava à mão, esfregando com sabão de pedra até os dedos ficarem brancos. "Mãe, vai ter excursão na escola", disse Lucas certa manhã, enquanto passava o pão no café quente para amolecer. "Ah, é? Que legal, filho." Patrícia sorriu, mas por dentro a mão gelou. Ela sabia que aquilo significava pagar uma taxa, comprar lanche, um tênis novo talvez. O dinheiro da semana mal dava para o arroz, o feijão e o aluguel que insistia em atrasar. Mas ela engolia o medo. "E a senhora vai poder me levar?" ele perguntou, os olhinhos brilhando de expectativa. Patrícia passou a mão na testa suada. A água do café já estava no fim, assim como o gás do botijão. "Claro, meu amor. A mãe sempre dá um jeito." Essa frase era o lema dela. Sempre dou um jeito. Desde menina era assim. Cresceu numa família pobre do interior, onde tudo se resolvia na base do improviso. Aos 17, saiu de casa para tentar a vida na cidade. Encontrou Sérgio, seu futuro marido, num baile. Ele parecia trabalhador, tinha um sorriso fácil, a promessa de montar uma oficina mecânica. No começo foi bonito. Ele chegava em casa com as mãos sujas de graxa, abraçava Patrícia na cozinha apertada, prometia que um dia teriam sua casa própria, com piso frio e portão pintado de azul. Ela acreditou. Teve Lucas, depois Bianca. A vida não era fácil, mas era deles. Até que começaram as mentiras, o dinheiro da oficina que sumia, as noites em que Sérgio não voltava, as dívidas na padaria do seu José, que Patrícia pagava com vergonha, dia sim, dia não. E por trás do sorriso de "tá tudo bem, vizinha", havia as olheiras dela, cada vez mais fundas. Mas naquela manhã, enquanto via Lucas calçar o tênis furado, Patrícia ainda acreditava que tudo podia melhorar. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e repetiu baixinho como uma reza: "Vai dar certo, vai dar certo." Na quinta-feira à noite, o cheiro de óleo queimado invadiu a casa. Sérgio entrou, largou as chaves na mesa com força e Patrícia soube que vinha problema. "E aí, trouxe o arroz?" ela perguntou, tentando manter a voz calma. Ele bufou. "Não enche, Patrícia. Tô cansado. Mas as crianças estão com fome, Sérgio. Você disse que ia trazer." Ele virou para ela, o olhar vermelho de cachaça. "Você não entende nada. É sempre cobrança. Você acha que é fácil, é?" Os gritos acordaram Lucas, que apareceu no corredor, olhos assustados, abraçado ao travesseiro. Bianca choramingou no quarto. "Mas a voz, pelo amor de Deus", Patrícia sussurrou, mas Sérgio bateu na mesa derrubando uma xícara. "Quer saber? Eu cansei dessa vida. Cansei de você me olhando como se eu fosse um fracassado." Ele cuspiu as palavras como se queimassem a língua. Patrícia sentiu o peito arder. Era isso. Anos engolindo desculpas, passando necessidade, costurando furo de calça com linha emprestada da vizinha, e agora ele queria ir embora. "Então vai mesmo. Mas olha para essas crianças antes de fugir." Ela segurou Lucas pela mão, colocou Bianca no colo e virou os dois para Sérgio. "Olha, você vai abandonar isso aqui?" Sérgio desviou o olhar. Pegou uma sacola de viagem que mantinha escondida no armário, jogou algumas roupas amassadas lá dentro. Passou por ela sem dizer nada. Patrícia ainda tentou agarrar a barra da camisa dele, mas ele se desvencilhou. O barulho da porta batendo ecoou pela casa como um trovão.
Lucas começou a chorar. Bianca também. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem. Caiu de joelhos no chão frio da cozinha, abraçada aos filhos. Naquela noite, não houve oração que acalmasse. Não houve "vai dar certo", que aliviasse o gosto amargo na boca. Pela primeira vez, Patrícia sentiu medo de verdade. O tempo, implacável, não deu trégua. Em 2 semanas, o aviso de corte de energia chegou. O bilhete do dono da casa, seu Ademar, foi pregado no portão, escrito em letras grandes: aluguel atrasado. Favor regularizar ou desocupar. Patrícia engoliu o orgulho e bateu na porta dele numa tarde chuvosa. Levava na bolsa R$ 20 em bolados e um saquinho com alguns docinhos que Bianca ganhara na escola. Tentou argumentar. Seu Ademar, eu tô correndo atrás. Já arrumei umas faxinas, mas não consegui tudo ainda. Ele nem abriu o portão. Ficou atrás da grade de ferro, olhando de cima. Dona Patrícia, eu entendo sua situação, mas entenda a minha também. Preciso do dinheiro. Se não sair até o fim do mês, vou ter que pôr suas coisas na rua. Lei é lei. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha. Alguns vizinhos espiavam pelas janelas, comentavam baixinho. Coitada, foi largada pelo homem. Diz que o Sérgio tá com outra por aí. Patrícia respirou fundo, segurou as lágrimas e se virou para casa. Entrou, trancou a porta e se deixou deslizar até o chão, encostada na parede descascada da sala. Olhou em volta. O sofá velho, o colchão com o canto rasgado, o armário com 2 panelas e 3 pratos. Era tudo o que tinha. Tudo o que poderia acabar do lado de fora em questão de dias. No quarto, Lucas ajudava Bianca a desenhar num caderno velho, desenhos de uma casinha com chaminé, um sol enorme, uma mãe sorrindo. Patrícia sorriu com amargura. Se ao menos a vida fosse tão simples quanto um desenho de criança. Mas ela se levantou, respirou fundo, enxugou o rosto e forçou um sorriso. Ainda havia arroz para cozinhar, ainda havia um resto de feijão. Enquanto tivesse comida para os filhos, ela não podia cair. O fim do mês chegou como uma sentença. Patrícia bem que tentou. Acordava antes das galinhas para pegar roupa para lavar de vizinha, batia na porta de padarias, oferecendo-se para limpar o chão, carregava sacolas do mercado para as senhoras do bairro em troca de algumas moedas. Mas era sempre pouco, e o prazo de seu Ademar acabou. Na manhã de sexta-feira, a chuva fina não impediu o caminhão velho de parar em frente à casa. 2 rapazes contratados pelo dono entraram sem cerimônia, carregando o sofá, o colchão, o armário. Patrícia implorava. Por favor, seu Ademar, me dá mais uma semana. Eu vou pagar, prometo. O velho a olhou com um misto de pena e impaciência. Não posso, dona Patrícia. Já dei prazo demais. Se não sair, eu que levo prejuízo. Vai procurar sua família. Família. Ela riu por dentro. Não falava com a mãe desde o nascimento de Bianca. A mãe dela sempre jogava na cara que quem pariu cuida. O pai? Morrera quando ela tinha 10 anos. Irmãos? Cada um para um canto cuidando da própria vida. Quando os rapazes colocaram o colchão na calçada molhada, Patrícia sentiu o mundo girar. Lucas segurou na barra de sua saia. Bianca começou a chorar, encolhida atrás de uma caixa de papelão onde empilhavam pratos e brinquedos velhos. Mamãe, a gente vai morar onde agora? Perguntou Lucas, a voz tremendo. Patrícia não tinha resposta. A vizinhança se enfileirava nas janelas, cochichando como se fosse atração. Ela respirou fundo, ergueu a cabeça e forçou um sorriso para as crianças. Vai ser só por hoje, meus amores. Amanhã a gente acha um lugar bem quentinho. A mentira doeu na boca. A noite caiu como um cobertor de gelo. Ela estendeu o colchão encostado no muro, enrolou as crianças nos cobertores que conseguiu salvar. Mas não dormiu. Cada passo na calçada, cada carro que passava devagar, fazia seu coração saltar. Naquele silêncio quebrado pelo choro abafado de Bianca, Patrícia se perguntou se deveria ter implorado ao Sérgio.
Talvez, se tivesse engolido o orgulho, suportado mais traições, estaria em casa, com teto, luz, comida, mas logo se calou por dentro. Não, ela não ia ensinar aos filhos que se submeter era o caminho, mesmo que isso custasse tudo. Na manhã seguinte, com os ossos doendo do chão duro, Patrícia reuniu as tralhas em 2 sacolas. A roupa úmida colava na pele. Lucas estava quieto. Bianca se agarrava na boneca sem braço, o único brinquedo salvo. Com as crianças pelas mãos, bateu à porta do centro comunitário da igreja, uma construção cinzenta na avenida principal. Uma assistente social de coque apertado e olhar cansado ouviu sua história. Não tenho parentes aqui, moça. Não tenho para onde ir. Me dá qualquer canto, por favor. A mulher suspirou. Abriu uma pasta de formulários, perguntou de tudo. Nome, idade, por que o marido a abandonou. Patrícia sentia cada pergunta como uma faca, mas respondeu tudo. No fim, a assistente levantou os olhos. Temos um abrigo temporário na rua de trás. É um galpão, não é lá essas coisas, mas tem cama e sopa quente. Quando Patrícia entrou no tal abrigo, sentiu o cheiro úmido de mofo e suor. As paredes eram manchadas, os colchões jogados no chão, divididos por famílias. Um homem idoso tossia num canto, uma mãe brigava com um menino que roubava biscoito. Era feio, era duro, mas tinha teto. Na primeira noite, Patrícia deitou entre Lucas e Bianca, cobrindo-os com um cobertor doado. Olhou para o telhado rachado, de onde pingava uma gota insistente, e se prometeu. Eu não vou criar meus filhos aqui por muito tempo. Eles não merecem isso. No dia seguinte, acordou com o barulho de vozes e o cheiro de sopa azeda. Bianca estava febril. Tossia baixinho. Patrícia molhou um pano rasgado, colocou na testa da menina. Segurou o choro. Engoliu o orgulho mais uma vez. Foi até a fila do refeitório, segurando um prato de plástico. Na fila, ouviu cochichos de outras mães. É aquela que foi largada, né? O marido se mandou com a mulher do bar. Dizem que ela não pagava nem a padaria. Patrícia fingiu que não ouvia. Segurou o prato firme, engoliu cada palavra como se fosse veneno. Deixem falar. Enquanto tivesse força para erguer a cabeça, ela não ia desistir. A segunda semana no abrigo foi uma lição de humilhação e resistência. Patrícia, que sempre se orgulhara de trabalhar por conta, agora dependia de um prato de sopa rala. Mas ela era inquieta. Entre lavar roupa no tanque coletivo e vigiar as crianças para não se misturarem com moleques malandros, ela perguntava a todo mundo. Precisa de faxina, de passar roupa, qualquer coisa eu faço. Um dia, na fila do refeitório, ouviu uma das voluntárias falar de uma senhora do bairro, Dona Celeste, que precisava de alguém para ajudar na limpeza da casa. No mesmo dia, Patrícia foi até lá. Dona Celeste abriu a porta, uma mulher idosa, rosto enrugado, mas firme. Olhou Patrícia de cima a baixo, magra, olhos fundos, com as mãos rachadas. Sabe limpar bem? Perguntou desconfiada. Sei, sim, senhora. Faço de tudo. Patrícia respondeu sem tremer. Começou no dia seguinte. Limpou janelas, esfregou o banheiro até brilhar, encerou o chão de madeira de joelhos, enquanto Lucas e Bianca brincavam no quintal com os gatos de Dona Celeste. Quando terminou, a senhora colocou algumas notas amassadas na mão dela. É pouco, mas por hoje é isso. Se quiser voltar na semana que vem... Patrícia saiu dali com os olhos ardendo de lágrimas contidas. Era pouco? Era, mas era dela. Na volta, passou no mercadinho, comprou arroz, feijão, um pacote de biscoito recheado, presente para as crianças. Naquela noite, no colchão duro do abrigo, Patrícia abriu o pacote de biscoito. Viu os olhos de Bianca brilharem. Lucas mastigando devagar, saboreando cada pedaço como se fosse festim de rei. Deitada entre eles, Patrícia apertou os filhos contra o peito. Sentiu a fome ainda rondar, o medo de amanhã continuar, mas também sentiu algo novo, uma fagulha de esperança.
Se eu conseguir isso hoje, posso conseguir mais amanhã. Na semana seguinte, Patrícia acordou com Bianca tossindo tanto que mal conseguia respirar. O rosto dela queimava em febre, os olhinhos lacrimejavam. Lucas, sentado ao lado, segurava a mão da irmã como se quisesse afastar a doença com a força do amor infantil. Patrícia não teve tempo de sentir medo. Pegou a menininha no colo, o corpo leve como um passarinho, e saiu correndo pelas ruas. Caminhou até a UPA mais próxima, o sol já alto queimando o couro cabeludo. Ficou de pé na fila com Bianca mole em seus braços, sentindo o suor escorrer pelas costas. Lá dentro, a médica olhou o peito da menina, auscultou, pediu exames rápidos. Pneumonia, disse com voz firme. Ela precisa de repouso, remédio certo, lugar seco. Você mora onde? Patrícia respirou fundo. Num abrigo. A médica suspirou, carimbou uma receita. Tente mantê-la aquecida. Dê os remédios no horário. Se piorar, volte imediatamente. Patrícia saiu de lá com a receita nas mãos e o coração aos pedaços. Remédio custava caro. No posto de saúde só deram uns comprimidos genéricos. A fila da farmácia popular era quilométrica. Voltou a pé. Bianca desmaiando no colo, Lucas caminhando devagar, tentando ser forte. O céu parecia cinza, pesado, como se fosse desabar sobre suas cabeças. De noite, sentada na cama improvisada do abrigo, Patrícia molhou um pano velho, colocou na testa da filha. A febre subia de novo. O choro contido de Bianca rasgava o peito dela mais do que qualquer grito. Ela olhou para Lucas, que tentava distrair a irmã contando histórias inventadas. Tão pequeno e já tão homem, pensou. Olhando em volta, Patrícia sentiu o cheiro de mofo. Ouviu tosses de outros hóspedes do abrigo, gente que parecia fantasma. Cada um perdido na própria miséria. Um medo silencioso sussurrou no ouvido dela. E se a Bianca não melhorar? E se eu perder minha menina aqui dentro? Ela mordeu os lábios até sentir gosto de sangue. Apertou as mãos nos joelhos e prometeu para si mesma que não deixaria isso acontecer. Nem que eu morra trabalhando, minha filha não vai partir assim. Mas o mundo não tem pena de quem já está no chão. 2 dias depois, Patrícia voltou na casa de Dona Celeste, esperançosa em conseguir mais um dia de faxina para comprar remédios. Mas a senhora, sentada na varanda, nem deixou ela entrar. Minha filha chegou para me ajudar, Patrícia. Ela vai ficar um tempo aqui. Não vou precisar mais. Patrícia forçou um sorriso. Entendi, Dona Celeste. Deus abençoe. Desceu os degraus da calçada com os olhos ardendo. O vento frio batia em seu rosto como tapas. Era como se o universo ficasse rindo dela. Você achou que ia dar certo? Coitada! Voltou para o abrigo de cabeça baixa, abraçando a bolsa vazia no peito. Bianca dormia febril. Lucas esperava o que trazer para comer, mas não havia nada. Sentou-se num banco de cimento atrás do abrigo. Ali, onde ninguém via, chorou silenciosa, apertando as mãos até as unhas rasgarem a pele. Pela primeira vez pensou, se eu sumisse, se eu simplesmente fechasse os olhos agora, talvez fosse melhor. Mas a imagem de Bianca tossindo, de Lucas dormindo encostado em seu braço, fez o pensamento morrer na hora. Patrícia sentiu uma onda de vergonha por ter cogitado aquilo. Se ela desistisse, quem levantaria por eles? Respirou fundo, levantou o rosto, sentiu as lágrimas misturadas com a garoa fina que começava a cair. Uma senhora de lenço florido passou por ela e parou. Tá tudo bem, minha filha? Perguntou, olhando de lado. Patrícia forçou um sorriso. Tá sim, moça. Tá tudo bem. E mulher assentiu, como se visse além do sorriso. Seguiu seu caminho. Naquela noite, Patrícia deitou ao lado dos filhos famintos e sussurrou para Bianca. Vai ficar tudo bem, filha. A mamãe vai achar um jeito. Sempre acha. Mas no fundo, a esperança se resumia a um fio tão fino que parecia prestes a se romper. Foi no dia seguinte, quase como um milagre. Patrícia saiu cedo, carregando Bianca encolhida num cobertor improvisado.
Lucas caminhava ao lado, segurando firme sua mão. Foram bater de porta em porta. Padaria, quitanda, salão de beleza. No último salão da rua principal, Patrícia entrou com o coração batendo disparado. Era um salão simples, mas cheiroso, com espelhos reluzentes e uma mulher de cabelo tingido de ruivo, sentada na recepção. Boa tarde. A senhora precisa de alguém para ajudar? Limpeza, varrer, lavar banheiro. Faço tudo, disse Patrícia, sem rodeios. A mulher, que se chamava Rosana, ergueu os olhos do caderno de anotações. Viu Patrícia magra, com as roupas gastas, as mãos vermelhas de sabão, e então olhou para Bianca tossindo no colo da mãe. Por alguns segundos não disse nada. Depois respirou fundo. Você tem experiência? Perguntou, mas a pergunta era retórica. Patrícia assentiu, firme. Tenho, sim. Trabalho pesado. Não tenho preguiça. Rosana olhou de novo para Bianca. Seus olhos se suavizaram. Amanhã. Venha amanhã às 7. É pouco, mas pago R$ 50 por dia, com café e almoço. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Segurou Bianca ainda mais forte, como se quisesse passar toda aquela pequena vitória para a filha doente. Deus abençoe, dona Rosana. Eu não vou decepcionar a senhora. Rosana deu um meio sorriso, mas não disse nada. Olhou de relance para o cobertor puído, os olhinhos apagados de Bianca. Talvez, naquele instante, tenha visto a mulher que Patrícia era de verdade. Não uma pedinte, mas uma leoa que se recusava a largar os filhos, mesmo de joelhos. Na volta para o abrigo, Patrícia comprou 1 litro de leite e um pão fresquinho com o troco que tinha no bolso. Naquela noite, sentada no colchão duro, viu Bianca tomar o leite quente, Lucas se empanturrar de pão e sentiu, pela primeira vez em semanas, uma chama real de esperança aquecer seu peito. Talvez ainda não fosse o fim. Talvez fosse só o começo de algo melhor. Nos primeiros dias no salão de Rosana, Patrícia quase desmaiou de cansaço. Chegava antes do sol nascer. Ajeitava Bianca, ainda febril, num cantinho da copa, onde Rosana improvisou um colchão fino com cobertas velhas. Lucas ficava numa salinha de espera, ajudando a varrer fios de cabelo quando podia. Patrícia esfregava chão de cerâmica até os joelhos queimarem, lavava toalhas com cheiro forte de química, varria, lustrava espelhos, limpava banheiros. Cada nota de R$ 50 parecia um troféu. E quando Rosana, num sábado, deu um pacote de fraldas e uma sacola com frutas para as crianças, Patrícia não conteve o choro. Para com isso, mulher, disse Rosana, meio dura. Não tô fazendo favor, não. Sei o que é precisar de um empurrão. Com esse dinheiro contado, Patrícia juntou os trocados, dia após dia. Em 3 semanas, arrumou um quartinho para alugar no quintal de Dona Dalva, uma viúva do bairro. Era pequeno, uma cama de casal velha, um fogãozinho de 2 bocas, um armário improvisado com caixas de feira. Na noite da mudança, Lucas pulava no colchão fino, rindo de alegria. Bianca, ainda fraca, olhou em volta e sussurrou. Mamãe, é nossa casinha? Patrícia sentiu as lágrimas arderem, mas sorriu. É, filha, não é bonita, mas é nossa. E daqui ninguém tira vocês de mim. Naquela noite, deitou-se entre os filhos. O teto era baixo, o cheiro de umidade ainda estava lá. Mas não havia outras famílias roncando, nem barulho de briga, nem cheiro azedo de sopa velha. Era o pedaço de mundo que Patrícia tinha conquistado sozinha. E pela primeira vez em meses, dormiu sem medo de alguém bater na porta para tirá-la dali. Aos poucos, a rotina se ajeitou. Bianca melhorou. Voltou a correr pelo quintal de Dona Dalva, brincando com Lucas. Patrícia continuava no salão de Rosana e ainda pegava roupas para passar de 2 clientes fixas. Começou a guardar notas de 10 embaixo do colchão, uma reserva para emergências. Pequena, mas era dela. Foi numa sexta-feira de manhã que o passado bateu à porta.
Literalmente, Sérgio apareceu encostado no portão de Dona Dalva. O mesmo sorriso cínico, mas agora com barba rala, roupa amarrotada e cheiro de álcool misturado a perfume barato. Patrícia gelou quando o viu. Oi, Patrícia. Tava passando por aqui. Pensei em ver as crianças, disse, escorregando o olhar para dentro do quintal. Patrícia segurou Bianca pela mão, sentindo o coração disparar. Lucas, do outro lado, agarrou-se na barra de sua saia. Você sumiu. 2 meses sem dar notícia, Sérgio. Cuspiu as palavras, tentando manter a voz firme. Não apareceu para saber se eles comeram, se dormiram na rua. E agora aparece aqui? Ele deu de ombros, ajeitou o boné sujo na cabeça. Tava resolvendo uns negócios. Mas tô de volta. Podemos voltar a ser uma família. Família? Patrícia quase riu na cara dele, mas respirou fundo. Ali, no portão, não podia mostrar fraqueza. A nossa família sou eu e eles. Você fez sua escolha. Vai embora. Sérgio tentou entrar. Empurrou o portão meio enferrujado. Não fala assim, Patrícia. Eu sou o pai deles. Patrícia se colocou na frente, uma muralha de carne magra e coragem. Dona Dalva apareceu na janela de avental, vigiando tudo. Se encostar em mim ou neles, chamo a polícia. Vai embora, Sérgio. Vai embora agora. Ele praguejou, jogou um chute no portão, mas se foi. Patrícia ficou parada ali por longos minutos, os joelhos tremendo. Sentiu Lucas apertar sua mão com força. Olhou para ele, que parecia tão pequeno, mas tão forte. Tá tudo bem, meu amor. Ele não vai tirar a gente daqui. Nunca mais. Naquela noite, Patrícia trancou o portão com cadeado. Dormiu mal, mas não chorou. Sabia que, dali em diante, ninguém mais a arrancaria do pouco que reconquistou. Os meses passaram como uma sequência de dias iguais. Trabalho, cansaço, contas, risos das crianças, pequenas vitórias acumuladas. O salão de Rosana virou quase uma segunda casa. Um dia, Rosana chamou Patrícia no canto. Tenho pensado, Patrícia. Você é confiável, não falta, faz tudo certo. Quer ficar fixa aqui? Carteira assinada, direitinho. Patrícia quase caiu sentada. Carteira assinada. Depois de anos vivendo de bicos, de trocados, de esmolas disfarçadas de caridade, respirou fundo, segurou a mão de Rosana. Não sei nem o que dizer. Obrigada, Rosana. Eu não vou decepcionar. O quartinho virou uma casinha. Patrícia conseguiu comprar uma geladeira usada, um botijão cheio, um fogão de 4 bocas. Lucas passou de ano com boas notas. Bianca voltou a brincar de boneca com as vizinhas, sem febre, sem tossir à noite. Um dia, sentada no banco da pracinha com Rosana, Patrícia perguntou: "Por que você me ajudou?" Rosana soltou uma risada curta. "Eu também fui mãe sozinha, sabia? Te vi com aqueles 2, andando de um lado para o outro. Me vi no seu olhar. Ninguém segura uma mulher quando ela quer recomeçar." Anos depois, quando Lucas se formou no ensino médio, Patrícia sentou na primeira fileira da quadra da escola. Usava um vestido simples, mas novo. O cabelo preso com grampos, as mãos ainda marcadas de trabalho. Mas o sorriso era de vitória. Lucas subiu no palco, pegou o diploma e correu para abraçá-la. Bianca, do lado, apertava um caderno de desenhos coloridos. Dizia que queria ser artista. Patrícia olhou para os filhos, respirou fundo. Aquele pedaço de mundo conquistado com sangue, lágrima e fé era a prova viva de que, mesmo quando o mundo tira tudo, o amor de uma mãe nunca desiste. Porque uma mãe pode perder a casa, o marido, o dinheiro, a dignidade por um tempo, mas nunca perde a força de levantar de novo. E assim, Patrícia seguiu em frente. Um passo de cada vez, sem luxo, sem aplausos, mas com a certeza de que venceu tudo aquilo que tentou matá-la por dentro. E no fim, venceu para ensinar aos filhos que nada, absolutamente nada, é maior do que o amor de uma mãe que não desiste.
Se essa história te emocionou, inscreva-se no canal para não perder outras histórias de superação e vida real como a de Patrícia. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje.